disciplina, tá? Ela é uma disciplina muito importante, muito interessante, os assuntos que ela traz, e vocês conseguem ter uma visão lógica da geotecnia muito legal quando vocês fecham ela. Então, aproveitem para evoluir nesse semestre da maneira que for, tá? Então, fica aí a minha filosofia geral. Qual vai ser o seu caminho como aluno nesse semestre? Galera, aproveitem as oportunidades, certo? Inclusive da atividade de hoje. E aí, nós vamos conversar sobre a nossa primeira unidade. A nossa primeira unidade é esta aqui. Deixa eu levar minha carinha para cima. A gente vai falar das tensões geostáticas hoje, certo? Então, nós vamos bem com calma, vamos tranquilo ali, vamos sentindo, para conversar um pouquinho sobre elas. O que são as tensões geostáticas? São as tensões do peso do próprio solo. Então, o que o peso do próprio solo vai fazer, vai agir ali, né, quando a gente está levando em consideração diferentes camadas. Então, nós precisamos conhecer o peso do solo para conseguir fazer os cálculos lá na frente, para conseguir analisar como que ele vai trabalhar, e para a gente conseguir analisar depois, por exemplo, uma estrutura de contenção ou uma estrutura de fundação. Então, o solo é o nosso ponto base, né? Vamos conversar sobre ele. Galera, as tensões que acontecem nos solos, elas vão acontecer entre partículas. Então, a gente fala que ocorrem tensões no solo do tipo grão a grão. Então, cada grãozinho está em contato com outro grãozinho e vai estar aplicando o quê? Uma carga, uma tensão. Então, essas tensões grão a grão são que a gente vai analisar para levar em consideração, né, a formação do solo e como ele se comporta. Beleza, além da gente ter os grãos de solo, nós vamos ter uma parcela que vai ser ar, então, né, vai ter ar ali no meio, não vai ser uma coisa completamente maciça. Os solos são pequenos fragmentos, né, são pequenas partículas. E nós vamos ter ainda a água, então a água vai estar presente em conjunto no nosso solo. E a água precisa ser levada em consideração também, tá, nas nossas contas. Então, ela vai conseguir suportar parte das nossas tensões, das tensões do solo. Então, ela tem que ser levada em consideração também, certo? Então, a gente leva em consideração o peso do solo e leva em consideração a presença da água. Ela interfere na tensão, certo? E aí, as tensões que a gente analisa são tensões médias. Então, não tem muito como eu analisar grão a grão, né? Senão eu ia ter que analisar muito especificamente, caso a caso. A gente precisa analisar de uma forma um pouco mais geral. Então, nós analisamos tensões médias. Faz uma média para aquele tipo de solo, que vai dar essa nossa carga total. Então, é o quanto de carga que está atuando dentro de uma certa seção. É o conceito de tensão. Tensão vai ser sempre tensão, força, aí pode ser N, pode ser T, pode ser P, né? São diferentes nomenclaturas, sobre área. E isso é tensão. Sempre vai ser nesse formato, certo? Então, por exemplo, se eu pegar o solo, né, em si, vou pegar um pedacinho do solo aqui. Peguei uma plaquinha de solo. Aqui. Quanto de tensão, de força que está sendo aplicada naquela plaquinha de solo. Esse vai ser o meu conceito de tensão. Então, vai ser sempre uma força, aqui está em quilonewton, por uma área. No caso aqui, metro quadrado. Essas são as nossas unidades universais, né? O metro quadrado e o quilonewton. Então, a gente trabalha com esses valores aí. No nosso caso, para solo, nós temos dois tipos de tensões principais. Nós temos as tensões ditas normais e nós temos as tensões de cisalhamento. Por aqui. Normais e aqui cisalhamento. Jesus. Tô destreinada, tá, galera? As tensões normais, elas vão estar atuando, né, de forma perpendicular ao solo.
Então, vai estar assim. Deixa eu trazer a minha plaquinha de solo para cá. Solo. Vão estar atuando assim, normal. Essa é uma tensão do tipo normal. Beleza. Mas nós temos também as tensões do tipo cisalhante, que são essas tensões que são paralelas à minha camada de solo. Nós vamos analisar dentro da disciplina os dois tipos de tensão. A gente começa falando das tensões normais, que são principalmente essas tensões de peso próprio, né, em si, e de algum edifício que pode estar em cima ali do solo, então a gente fala delas. Depois a gente vai falar desses aspectos aqui da tensão de cisalhamento, como que esse tipo de tensão pode interferir no solo, né, pode acabar degradando esse material, né, fazendo com que ele se rompa e tal. Então a gente começa conversando sobre as tensões aqui, que são as normais. E aí, nas tensões normais, nós vamos analisar o peso do solo. Deixa eu puxar para cá. Isso. Então, pensa aqui comigo. O quanto de solo tiver ali, o quanto de camadas tiver naquele espaço, naquele local, vai interferir no quanto que aquele solo pesa. Consequentemente, vai interferir na sua tensão, o quanto de força que ele aplica numa área específica, numa área de metro quadrado, né, numa área ali geral. Então, nós precisamos levar em consideração o peso desse material. E aí, quando a gente fala desse peso, nós acabamos chegando numa definição que trabalha com a característica de cada solo. Então, beleza, se eu tiver lá um solo que é do tipo arenoso, um tipo de areia, vamos supor, uma areia, beleza? Ela vai ter um certo peso em uma determinada altura. Então, vamos dizer aqui que ela vai ter 1 metro de altura, aí vai ser aqui também 1 metro por 1 metro. E aí nós vamos ter o quê? A força que a areia vai estar aplicando naquele local. Beleza. Isso para uma areia. Mas e se eu mudar o solo? Se eu tiver outro solo? Argila, por exemplo. A força que for aplicar em 1 metro de altura é a mesma? Não. Não é a mesma, porque são dois tipos de solos diferentes, né? Então, lá nas outras disciplinas que trabalham com solo, né, vocês estudam as diferenciações em si desses materiais. Então, cada tipo de material, ele tem algumas características que são específicas, e aqui também isso vai interferir. Então, quando a gente trabalha com o solo em si, chegando ali para encontrar sua tensão, nós temos que levar em consideração o peso específico daquele solo. E aqui está o peso específico. Ele vai ser gama. Então, nós vamos levar em consideração o peso específico do solo. Certo? Gamazinho. Então, o gama vai ser o peso daquele solo, da areia, da argila. E a sua unidade é quilonewton por metro cúbico, porque ele está levando em consideração um cubinho daquele solo. Então, um volume daquele solo, quanto de força que ele aplica. Aí nós temos o nosso peso específico. Além do peso específico, o que vai interferir nessa tensão? A altura. Então, se eu tiver 1 metro daquele solo, eu vou ter um peso. Se eu tiver 2 metros, eu vou ter mais peso. Se eu tiver 3 metros, eu vou ter mais peso ainda. Então, além do peso específico de cada tipo de solo, nós temos que levar em consideração a profundidade, o quanto de solo que eu tenho em altura, que vai ser esse valor aqui de Z. Então, para eu encontrar a tensão devido ao peso próprio de um solo, eu vou levar em consideração o seu peso específico, que é característico de cada solo. Vou pôr aqui. Cada solo. De cada solo.
e eu vou levar em consideração a altura, o quanto que eu tenho daquele solo, o quanto que eu quero determinar de camada daquele solo específico. Beleza? Aqui, pessoal, dúvidas? Tranquilo? Sim. Caso vocês tenham alguma dúvida também, pessoal, podem enviar no grupo do WhatsApp ali, tá? Ou aqui dentro do Teams, podem escrever que eu leio, tá? Caso, né? Como eu falei, né? Que eu fico aqui falando e tal. Fique meio à vontade. Beleza. Pode falar. Com a mãozinha levantada. Quem é que tem acesso ao grupo, prof? O acesso ao grupo? Se quiser mandar para mim mesma, eu tenho. Beleza, obrigado. Pode mandar para mim uma mensaginha que eu já envio ali. Eu vou até mandar de novo o link no grupo, se quiserem passar, galera. Mas podem enviar para mim. Tem como você voltar o slide atrás, professora? Claro. Esse ou esse? Esse daí. Esse. Acho que ele passou sozinho. Beleza? Galera, joia. Além do peso do solo, eu não posso esquecer do peso da água. Como eu falei para vocês, a água interfere. Então, a presença de água, ter um pouco de água ali, né, em conjunto com o solo, vai interferir nessa tensão, né? Então, ela vai realizar uma pressão dentro ali dos poros, entre essas partículas, e aí a gente precisa retirar essa pressão que a água vai estar ali trazendo. Então, independente do tipo de solo, independente de como ele está arranjado, né, a gente vai ter a presença de água, então vão ter aqueles níveis e tudo mais, e aí eu preciso colocar na conta a água em si. Então, vamos pensar num princípio básico, tá? Quando a gente está com um tanque de água ali, uma piscina, por exemplo, né? Eu tenho um certo peso, se eu entro dentro da piscina, eu fico um pouco mais leve, certo? Eu tenho uma facilidade de movimentação. Isso é um efeito que a água faz chamado empuxo, ok? Aqui no solo é o mesmo princípio. Então, eu preciso levar em consideração que a água vai fazer uma contratensão ali dentro das partículas de solo. Então, na hora da gente fazer essa análise, a água vai vai fazer com que o solo fique um pouco mais leve. Então, vai facilitar nesse processo. Consequentemente, quando eu tenho água, eu tenho que tirar essa parcela de tensão. Vou deixar ali um pouco mais leve. Então, eu vou mostrar para vocês como que eu calculo a tensão da água, essa poropressão. A parte da água, ela é calculada usando o peso específico do material água. Então, o peso específico da água vai ser o 9,81 kN por metro cúbico. Então, é o quanto de tensão que a água aplica em um volume de 1 metro cúbico, 9,81. Mas nós estamos o quê? Num curso de engenharia civil e nós fazemos o quê? Aproximações. Então, nós usamos... Professora. Oi. O que você faria se você tivesse um lugar que você tivesse que construir, mas tivesse uma nascente? Para poder... Tá, você tem duas escolhas, né? Ou você pode utilizar um tipo de fundação que você não precise realizar drenagem e que você consiga passar por essas primeiras camadas e chegar em camadas mais profundas para conseguir resistência, né? Ou você realiza drenagem. Aí, normalmente, a drenagem sai um pouco mais cara, né? Então, essas camadas. Tem que ver o que vale mais a pena. Depende da estrutura também, né? Não, porque se você for... Você vai pôr em cima. Digamos que você não vai apanhar nada. Você só fez assim só para poder construir na parte de baixo, sabe? Não em cima da nascente. Uhum. Planta eucalipto.
Plantando Esse eucalipto. é sensacional. Acaba com a água Se for toda. numa chácara, então fica show. Tem que analisar o que você vai precisar de suporte daquela região. Se você não vai precisar de suporte, você pode fazer uma fundação mais profunda, ou se precisa mesmo fazer uma drenagem, vai ter que. Então, professora, a retirar. gente fez aqui em casa, é isso que eu tô falando. Uhum. Né, no nosso lote, nós ia construir nossa casa, daí tínhamos que fazer um muro de arrimo por conta de nós fazer um buraco, entre aspas, falar assim, Uhum. de 4 metros de altura, sabe? Nós tiramos de terra, ficou um barranco de 4 metros de altura. Entendi. Daí fizemos um muro de arrimo nele, para não cair, não desbarrancar, né? Uhum. E daí tivemos que fazer uma coisa de drenagem para aquela fonte de água não, como digamos, para não estragar o muro. É que esse que é o lance, a pressão da água é um negócio, né, pesado. E a água infiltra por qualquer cantinho, né? Uhum. Professora, se você vier capilaridade assim, do por exemplo, terreno já conduz. Com certeza. professora, se você vier aqui em casa, passar aqui na frente da casa, tá toda hora caindo água. Você vê? Eita! Esse, no muro de arrimo, teria que ter sido feito um isolamento pelo lado onde foi aterrado, onde foi feito esse corte do muro de arrimo. Mas foi Teria que feito ter feito. o selamento para não ter perigo de ter como vai explicar, com infiltração. Foi feito. Eu digo não assim, tem nenhuma infiltração. além do Vedacit, que normalmente colocam na argamassa, fazer um preenchimento em volta, fazer Eles uma colocaram de uma camada drenagem. de pedra, colocaram Uhum. fizeram um buraco assim, um pouquinho mais distante da parede. Colocaram uma quantidade de pedra brita, digamos assim, daquelas pedras que elas de Mas filtro deixaram mesmo. encostado no muro. Não, deixaram um pouco longe do muro. Daí Uhum. colocaram esse e colocaram um cano daqueles furados com manta, sabe? Pra água passar A manta por dentro. revestida ou colocaram como dreno? A revestida, normalmente, a revestida ela isola com o passar do tempo. Ela não filtra toda a água, sabe? Por causa Não, é uma manta por cima do cano, que senão com o tempo a sujeira tampava os buraquinhos. Eles chamam ela de manga, né? É uma manga que vem já em cima da tubulação. Ela não funciona direito. Bidim é o nome, gente. Bidim. Exato. A manga de bidim, que daí o correto seria fazer a vala, camada de pedra, a tubulação, e o bidim vai envolver todo esse produto, tanto a pedra quanto a tubulação de drenagem. Esse é o que mais funciona. Essa mangueira com manga já colocada junto, ela não funciona direito. Eu tive problema aqui também no trabalho aqui com esse tipo de sistema. Tive que abrir, tirar essa manga fora, fazer a vala normal, fazer a camada de pedra. Né? Eu tive que abrir de volta, fazer 2 vezes o mesmo serviço. Colocar a manta forrando, colocar outra camada de pedra, daí a tubulação no meio. Não, mas foi a camada de pedra em cima da manta. E cobrir tudo, sabe? Foi uma camada de pedra embaixo, daí ponhou o cano com a manta, depois foi outra camada de pedra por cima. É que o correto, o bidim, ele vai por fora, né? Ele vai a manta solta por fora. Daí ele começou a funcionar direito. Eu tive bastante problemas aqui no terreno da cooperativa. Aqui ele tem bastante... Era uma várzea, bem na verdade. E daí, com o crescimento da indústria ali, das áreas industriais, o IAP liberou para fazer essa drenagem. E foi feita uma drenagem rápida, assim, para conduzir a água. E nós começamos a ter problema naquele terreno. Eu tive que abrir todo o terreno, isso foram 1.500 metros de drenagem que a gente teve que refazer. Então foram dias e dias cortando e desmoronando tudo lá. Vai fazer 4 anos já. Até agora não deu nenhuma infiltração. Tranquilo. Tá tranquilo. Depende do fluxo também, né? Quantidade. Sim. Às vezes o dele era uma nascente grande, digamos assim, aqui é uma nascente pequena, digamos, é só para... Eu acho que é mais a água mesmo do terreno, né?
E depende Pode dos ser. espaços, né, galera? Dos caminhos que a água vai percorrer, né? Ela tenta sempre achar o caminho mais fácil, né? Se tiver Aqui em facilitado a passagem, ela Exato. vai que Aqui em vai. Carambeí é complicado. Aonde você mexer aqui, os primeiros 2 metros ali, você pega terra firme. Passou disso é água. Pega Aí areia. Aqui é complicado. E ele fica muito próximo. Tem lugar que você vai fazer escavação, 1,5 metro você tá no saibro. Imagina. Já tá no arenito. Então não tem muito para onde você correr, sabe? Onde você for mexer vai ter água. Que é complicado de mexer. Onde você mexe tem que estar fazendo drenagem, tem que estar fazendo. Aí a importância de assim. fazer uma investigação geotécnica, né? Exatamente. Que Como pode dar diz- uns problemas muito grandes. Né? Exato. É uma nascente por causa que pode estar o calor que tiver, o jeito que tiver, sempre tá descendo água. Sabe? É contínuo. Aham. Que Se loucura. fosse só água do terreno, eu acho que teria, quando tivesse tempo seco, também ele pararia de descer água, né? Depende muito das camadas, né, em si. Tipo, tem alguns tipos de água, né, que a gente chama. Essa água aqui que a gente conversa seria, tipo, uma questão de umidade mesmo. Então, esse lance, se tá Sim. mais seco, vai ter menos. Se tá mais chuvoso, vai ter mais, né? É uma água que fica ali entre as partículas. Aí a gente tem essas águas que ficam confinadas, né? Então, que elas estão entre camadas rochosas, né? Aí tem um espaço de confinamento ali, aonde fica esses espaços com água. É o que a gente utiliza, por exemplo, para um poço artesiano, para fazer abastecimento, né, e tal. Que daí tem um volume ali meio contínuo. Ô, professor, é muito difícil ter autorização para fazer um poço, na cidade? Na cidade. Pois Ou é olha, muito difícil? eu não sei se é muito difícil. Não vou saber te dizer, assim. Mas não, Eu digo no sentido assim de burocracia, se tem muito em cima, sabe? Acho que vai depender do que tem de abastecimento, né? Se tem possibilidade de fazer com a concessionária, daí eu não sei como que funciona. Não, eu digo assim para pessoa física, não para em si, entendeu? Uhum. Pois olha, eu teria que dar uma olhada. Professora, dentro do que eu sei, a concessionária que a senhora está citando, a Sanepar, não deixa. Para Não eles deixa? é inviável, não. Pois é. Eles barram através de medidas cabíveis, aí eles não deixam fazer. Já vi. Que eu imagino se é uma região que eles têm o abastecimento, né? Acho que daí Sim. vai ser dado preferência, Na né? área urbana é mais complicado. Se for Não, na área eu digo rural, por causa que ainda... assim, por exemplo, para você lavar um carro, algo assim, sabe? Para usar essa água. Para molhar uma horta, sabe? Entendi. Não necessitar de ficar pegando da água tratada, sabe? Ah, sim, sim. Eu acho que aqui na área urbana é mais complicado mesmo de fazer essa. provavelmente eles vão indicar para você fazer uma cisterna daí. Para fazer reuso de água de chuva, né? Exato. Sim, só que a cisterna, E como até diz, da água cinza quando mesmo. chove você consegue juntar. Quando fica muito tempo sem juntar, você não consegue. Daí não tem. Verdade. Sobe, né? E o poço, como diz, é uma nascente, então pode estar chovendo, não chovendo, ele tá tendo água do mesmo jeito. É para ter abastecimento contínuo, né? Por isso que a gente utiliza o poço artesiano, né? Fica sempre. É muito difícil a gente secar, né? Um confinamento assim de água, né? É bem. Beleza. Galera, tô curtindo. Vocês estão interagindo assim mais do que eu tive interação, né? Um semestre inteiro, então tá uma beleza. Saudade de conversar com gente. Meu Deus do céu. Vocês não têm noção. Galera, em relação à água, então, só para a gente retomar o assunto, né? A água ela vai aplicar essas tensões. Então, quando a gente pensa no solo em si, ela vai dar uma facilitada, então vai reduzir um pouco dessa tensão de peso próprio, e a gente tem que levar em consideração ela pura, né? Então, o processo em si, a gente dá essa separada. Então, eu analiso o solo simples, como se ele tivesse sem água, e aí eu vou analisar a água em si, qual vai ser a interação dela com o solo. Então, eu vou ver qual é o peso específico da água, e é isso que eu estou falando para vocês, que a gente utiliza o peso específico 10, o peso específico aqui de 10, nós damos essa
aproximada, né? Para o quê? Para facilitar os cálculos, o objetivo é sempre esse. E nós vamos levar em consideração a altura da coluna de água. Então, o quanto de água eu tenho, não é o quanto de solo, é o quanto de água. Essa é a minha altura aqui para calcular. Quando a gente fala de tensão do solo, nós utilizamos a letra U, certo? E a unidade, galera, vai ser a mesma. Então, vai dar para a gente em quilonewton por metro quadrado, ok? Tensão da água em 1 metro quadrado de área, beleza? Aí, os nomes, né, que são utilizados para a tensão da água pode ser poro-pressão. Então, é a tensão que a água causa ali nos poros de solo, ou pode ser pressão neutra. Vocês podem encontrar com esses dois nomes, é a mesma coisa, é a tensão da água. Por que pressão neutra? Porque esse tipo de água, é o que a gente estava comentando ali antes, é um tipo de água que está em conjunto com o solo, então está ali junto com as partículas. Então, quando a gente for somar todas as tensõezinhas que ele faz em 1 grão, ele fica neutro, ele meio zera. Então, vai ser assim, por exemplo. Tenho vários fragmentos aqui. E daí eu tenho a água. Ela vai causar tensões. E aí, se eu for somar a tensão da água que vem daqui, que vem daqui, que vem daqui, que vem daqui, no somatório, isso vai dar 0, certo? Não quer dizer que a água não interfira no solo como um todo, interfere. Isso eu estou falando do 0 em si, dessa neutralidade, em cada partícula, em cada grão. Então, ela dá uma neutralizada naquele espaço. Por isso que a gente chama a tensão da água de pressão neutra, porque em conjunto ali com os fragmentos, ela está neutralizada, mas como um todo, ela interfere na camada. Por isso que a gente calcula a tensão de poro-pressão. Agora, que a gente tem calculado, né, pensado a tensão do peso do solo e a tensão da água, aí eu posso, daí sim, calcular a tensão efetiva. Essa tensão efetiva que eu vou levar para frente. É com ela que a gente trabalha para fazer a análise das cargas de solo em si, como que o solo vai reagir com o edifício e tal. Então, o meu foco principal é chegar na tensão efetiva. Eu chego na tensão efetiva analisando as duas partes, solo e água. E aí nós vamos chegar no princípio da pressão efetiva de Terzaghi. Galera, esse senhor aqui, o seu Terzaghi, ele é um estudioso da área de mecânica dos solos e ele vai aparecer muito, tá? Ele e alguns outros pesquisadores da área fizeram vários princípios que auxiliam para que a gente consiga analisar o solo de uma maneira hipotética. Então, analisar como que ele vai se comportar ao longo do tempo, analisar as tensões. Obviamente que cada tipo de solo é um solo, tem variações ali que vão acontecer, por exemplo, né, que vocês comentaram, de umidade. Num lugar, num certo espaço, um sistema de drenagem funcionou, no outro espaço já não funcionou, deu problema. Então, o solo em si, ele é muito heterogêneo, né? Então, nós temos variações. O que a gente tenta fazer dentro da área de mecânica dos solos? Nós tentamos o quê? Unir, né? Então, tentamos otimizar as informações para chegar num teorema mais genérico. Trabalhamos com ele, mas claro que a gente vai ter pequenas variações que vão estar acontecendo e nós temos que ter consciência delas também. Então, vamos aos pouquinhos, né, fazendo essas análises. No princípio da pressão do Terzaghi, nós vamos ter o quê? Essa tensão efetiva. Então, a tensão efetiva, ela está com esse símbolozinho aqui. Vou fazer ele maior aqui. Então, é o símbolo de tensão, o sigma, linha. Isso é tensão efetiva. Como que nós encontramos a tensão efetiva de um solo? Nós vamos pegar o solo completamente seco, então sem a presença de água, que é o peso próprio só do solo, menos, então eu vou tirar a pressão que a água vai estar causando, menos o Uzinho, que é o da água. Então é assim que a gente encontra a tensão efetiva. A gente vai trabalhar hoje só com isso aqui, ok? E aí, pessoal, tensões de cisalhamento, né, que a gente comentou anteriormente.
Aqui no Terzag não vale. Então, isso aqui só funciona para a tensão que vem na direção perpendicular do solo. Então, vem assim. Tensão. Certo? Nós estamos trabalhando nesse sentido, por enquanto. Tensões de cisalhamento estão aqui. Então, nós não vamos trabalhar com elas por enquanto. Não funcionam para esse modelo aqui da pressão efetiva do Terzag. Aqui ele diz que nós temos o peso do solo e nós temos o peso da água. O peso da água vai deixar o peso do solo um pouco mais leve. Consequentemente, a pressão efetiva vai ser o do solo menos o da água. É isso que a gente está trabalhando aqui. Ok? Beleza. Tem como voltar um pouquinho no slide passado, professora? Aí. Qual? Esse? Não, não, naquele que tá do desenho. Esse. Esse. Só para terminar de copiar. Galera, aqui a gente está trabalhando com... A gente trabalha com solos, dependendo da quantidade, dependendo da presença de água ou não. Então, como o colega comentou ali anteriormente, né? A gente começa a fazer escavação, passou de 2 metros, já tem a presença de água. Quando a gente tem a presença de água, ela vai ser levada em consideração nos cálculos. Então, o comportamento vai depender dessa interação ali do solo com a água. Por isso que a gente tem que fazer esses cálculos aqui, certo? Então, fazer essa consideração. Se eu estou com camadas de solo que não tem a presença desse nível de água, eu posso levar em consideração só o peso do solo, ok? Pode continuar. Beleza? Jóia. Galera, além disso, o que eu posso fazer, né? Então, quando eu tenho a presença da água, eu posso substituir, então, aquelas duas contas, né? Então, fazer a tensão do solo e a tensão da água e utilizar um peso específico para aquele solo que a gente chama de peso específico submerso. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu gosto de fazer a divisão, mas vocês podem trabalhar nesse formato um pouco mais simplificado se vocês gostarem, tá? Então, é mais para apresentar para vocês as diferentes possibilidades. Aqui no submerso, a gente vai pegar o peso específico do material completamente encharcado, então, por exemplo, de uma argila completamente úmida, então com umidade lá acima dos 95%, menos o peso específico dessa mesma argila seca. Então, aqui, eu vou pôr aqui 100% úmida menos seca. Peso específico seco. Consequentemente, eu vou ter o que a gente chama de um peso específico submerso. E aí, com esse peso específico submerso, eu vou pegar a altura, quanto daquele solo que está submerso, e vou encontrar direto a tensão efetiva. Posso trabalhar dessa forma também. É mais fácil da gente obter o peso específico do solo simples, então, dele seco, do que a gente ter essa duplicação de ter o saturado e ter o seco, tá? Por isso que não é tão... A gente não trabalha tanto com esses valores aqui, mas tem essa possibilidade também. Beleza? Antes da gente ir para os cálculos em si, que eu vou mostrar para vocês, né, um exemplo simples aqui, vamos pensar um pouco em relação a essa água, né? Então, como que eu vou determinar esse valor de tensão da água, essa poropressão? Nós temos algumas maneiras de determinar essa poropressão de uma maneira mais específica. Então, aqui, o que a gente estava fazendo anteriormente, é uma coisa mais genérica. Então, eu vou usar um valor de 10, vou utilizar a altura da água, né? Vou trabalhar com esses valores ali e vou utilizar eles nas minhas contas. Mas e se eu preciso de um valor real? Então, de um valor mais específico, para eu entender como que essa água está se comportando em conjunto com o meu solo, se pode interferir, por exemplo, na minha contenção, se pode interferir no tipo de fundação que eu estou utilizando, se eu quero fazer análise de um processo, por exemplo, de drenagem.
eu posso utilizar de alguns ensaios que sejam mais específicos para ter esse valor mais real, certo? É o que eu comentei com vocês anteriormente, né? Então, dentro da mecânica dos solos, não tem como eu dizer para vocês que é uma ciência exata e única. Os solos são materiais muito variáveis, então a gente vai ter diferenciação, né, entre os materiais e como eles vão se comportar ao longo do tempo. Então, quando a gente precisa de informações mais profundas, de uma análise geotécnica mais específica, é interessante buscar esses tipos de sistemas, esses ensaios, para estar ali suprindo as nossas necessidades, né? Então, se eu preciso entender a tensão, o que eu posso estar utilizando? Então, nós temos o que a gente chama de piezômetros. Os piezômetros, eles vão fazer essa determinação da poropressão lá no local. Então, nós vamos fazer a instalação em uma determinada profundidade de uma tubulação simples, e aí nós vamos medir esse nível de água em si, e vamos definir essa modificação da tensão pela quantidade de água que está ali em contato. Então, nós vamos ter uma célula com um material poroso que vai entrar em contato com a água e, né, nesse processo, nós conseguimos fazer essa medição de tensão, o quanto que a água está influenciando ali em relação à força naquela profundidade que está sendo realizada a leitura, certo? Esse tipo de sistema aqui, então, ele é um sistema um pouco mais simplificado, ele utiliza ali um tubo de PVC, utiliza, né, um material que é poroso em si, pode ser um tipo de material polimérico em si, tipo um geotêxtil, né, tipo um tipo de manta também, para fazer essa leitura. E aí ele dá uma resposta, né, em si, que demora um pouquinho mais, então precisa ficar um pouco ali essa superfície porosa para conseguir fazer essa absorção, para a gente ter essa leitura ao longo do tempo. E é uma resposta de baixa sensibilidade, então não necessariamente que vai dar um valor tão próximo do real, tão específico. Ele dá um valor melhor do que as contas que a gente faz ali inicialmente, mas é uma resposta ali mais simplificada, vamos dizer assim. E daí nós temos dois tipos ali principais, que é o de Casagrande e o standpipe. O princípio é o mesmo, é um pouco mais, a diferença, né, entre os dois é mais a instalação em si, mas o processo é o mesmo. É uma tubulação que é instalada ali nas profundidades que a gente quer realizar essas leituras, e aí coloca o material e vai fazendo essa leitura de como que a pressão vai variando nesse geotêxtil. Esse sistema aqui, para fazer essa leitura da tensão da água, é um sistema dito aberto, porque ele está em contato direto ali com as profundidades. Então, a gente tem uma tubulação, né, que vai estar em contato com a superfície. Então, é um sistema dito aberto. E nós conseguimos fazer essa retirada, essa manutenção. Além dele, nós temos os piezômetros também, para determinação do local, só que é um sistema dito fechado. Nesse sistema fechado, a gente vai ter normalmente um material que vai receber vibração como resposta. Então, nós colocamos esse material enterrado no local, né, no local onde quer se realizar a leitura, e aí esse material, esse equipamento fica lá por um tempo, ele é extremamente sensível, então qualquer variação de frequência ali, de fluxo em si, vai estar dando uma resposta para o equipamento, vai estar realizando essa leitura, e a gente consegue fazer essa análise de como que as camadas de solo estão se comportando, né? Então é um equipamento um pouco mais caro, ele é um equipamento, né, que é um pouco mais sensível até em relação a uso mesmo, pode estragar, né, um pouco mais facilmente em si, e ele é um equipamento que dá uma resposta mais precisa. Então, quando que a gente poderia utilizar uma situação como essa aqui? Quando essas respostas de tensão são necessárias. Então, vai interferir, por exemplo, em orçamentação, vai interferir nos processos que vão ser utilizados para a estrutura em si, então, tipo de fundação, como que vai ser realizada a terraplanagem, por exemplo. Se eu preciso de uma resposta específica,
e precisa ser a resposta completa, eu posso ir para uma coisa assim mais sensível, como esses daqui. Obras de grande porte, normalmente, que se eu tiver um erro, né, o rombo vai ser grande no bolso. Então, esses tipos de sistemas são mais utilizados, ok? Aqui nos ensaios, alguma dúvida nessa parte final? É bastante informação, né, professor? É bastante. Bastante coisa. A gente vai com calma, tá, galera? Para não, né? Também não. Eu só quero assustar um pouquinho, assim, não muito. Só bem de leve, tá? Só que eu falo, meu Deus do céu, né? Segunda noite, a professora Jesus, né? Mas é divertido esses assuntos, assim, eu gosto dessa matéria. Vai passando as informações, mas vamos retomando ao longo das aulas, tá? Fiquem tranquilos. Galera, agora a gente conversou sobre os pontos principais. Então, em relação a conteúdo teórico, tá show. Então, nós conversamos lá. Tem a tensão do solo, tem a tensão da água. A gente pode medir a tensão da água de uma forma mais simples. Então, trabalhar lá com o peso específico 10, porque a gente gosta de dar uma arredondada. Trabalhar com a altura do nível de água, show. Ou eu posso vir para cá, trabalhar com ensaios específicos, fazer uma leitura mais completa, para eu ter uma resposta, né, mais específica para aquele solo e para como aquelas camadas daquele terreno estão se comportando. Joia. Tô com a tensão do solo, tô com a tensão da água, eu consigo chegar na tensão efetiva, né? Eu vou diminuir, vou tirar essa pressão da água e vou liberar um pouco do solo para chegar na minha tensão efetiva. É isso que nós vamos trabalhar hoje. Essas tensões, né, que eu estou falando para vocês, tensão do solo, são as tensões geostáticas, que é o título da aula de hoje. E aí, o que eu trouxe para vocês hoje, para a gente brincar um pouquinho, porque se não tiver cálculo, o negócio não fica divertido. Mas estava tão boa a conversa. Não é? Vamos voltar para a conversa. Ai, ai. Então, hoje nós vamos ver o quê? Um cálculo, né, desse início, certo? Então, nós temos um perfil geotécnico, que é esse perfil que está apresentado aqui abaixo, e nós vamos calcular as tensões totais. Quando ele fala tensão total, é a tensão do solo e a tensão da água. São as tensões do que está interferindo ali no solo. E nós vamos calcular as tensões efetivas em diferentes pontos. Então, nós temos o ponto aqui A. Eu vou escrever ele um pouquinho maior aqui. A. Aqui, ponto B. Ponto C. Ponto D. Certo? Então, nós vamos fazer para os 4 pontos. E aí, nós temos 4 tipos diferentes de solo. Galera, atentem-se para isso. Cada tipo de solo tem um tipo de peso específico. O valor é diferente, certo? Então, eu não posso pegar a altura completa e usar um peso específico, qualquer um deles. Não. Cada camada é um tipo de solo diferente. Então, cada camada vai ser calculada separada, certo? Isso é um erro muito comum, eu vou até mostrar para vocês um exercício ali em prova, tá? Acontece bastante. A gente chega aqui no começo, conversa sobre isso e vocês levam isso até o final, até a primeira prova, e daí chega na prova, falta esse conceito inicial. Então, separar. Quando eu tenho um peso específico, eu tenho um tipo de solo. Quando mudou o peso específico, é outro solo. Por isso que está diferente. Então, aqui nós temos uma camada de 1 metro com peso específico 12. Um tipo de solo. Aí eu tenho uma camada aqui de 4 metros com peso específico 18. 18 kN por metro cúbico. Aí eu venho lá. Terceira camada, eu tenho 2,3 metros com peso específico 15. 15 kN por metro cúbico.
terceiro solo. E aí eu tenho uma quarta camada aqui, que tem 6 metros de altura, com peso específico 21 kN por metro cúbico. Então, eu tenho 4 camadas. Eu vou analisar as tensões em 4 pontos diferentes, em 4 alturas. Na altura aqui no ponto A, no ponto B, no ponto C e no ponto D. Vamos bem com calma. Antes da gente começar as contas em si, atentem-se para mais um detalhe do desenho. Esse detalhe também faz bastante diferença na hora do cálculo. Aonde está a água, certo? A água, ela é dada por uma simbologia. Essa simbologia é esse triângulozinho aqui, ó. Ok? Ou os risquinhos ali que estão embaixo com um triângulozinho. Esse aqui é o meu nível de água. Então, a água só começa daqui para baixo. Certo? Vamos lá para o primeiro. Primeiro, vamos começar no ponto A. Eu vou trazer o desenho para cá. Um pedaço do desenho, pelo menos. Para a gente poder... trabalhar com ele. Peraí. Aí, vou fazer assim. Isso. Ok. Galera, vamos lá. Primeiro, ponto A. Tô lá no ponto A. O que eu vou analisar? Vou analisar o que eu tenho de solo acima do ponto A. O que eu tenho de água acima do ponto A. E aí eu vou chegar na minha tensão. Então, o meu ponto A... Cadê a minha caneta? Aqui. Está aqui, nessa altura. O que eu tenho de solo acima do ponto A? Eu tenho esse 1 metro de camada de solo que contém peso específico 12 kN por metro cúbico. Então, acima do ponto A, o que eu tenho é isso aqui. Certo? Que está fazendo peso ali naquela altura do ponto A. Então, é isso que eu vou levar em consideração no solo. Então, eu venho para cá e faço a tensão do peso próprio no ponto A. Vai ser 12, que é o peso específico desse solo, dessa camada, vezes a altura. Qual é a altura dessa camada? 1. Exato, 1 metro. Então, é 1 metro vezes 12. Tensão do solo, 12 kN por metro quadrado. Ponto A. Aqui. Joia. Fiz a tensão do solo, vou ver a tensão da água. Aonde está a minha água? A minha água está aqui, ó. Nível da água. Ela começa daqui para baixo. Acima do ponto A, eu tenho água? Não. Eu não tenho água. Então, eu não tenho altura de água. Logo, a tensão da água vai ser 0. Eu coloquei aqui a tensão, o peso específico, né, que é o 10, mas eu não tenho água ali para cima. A minha água começa dali para baixo. Então, eu vou pôr aqui valor 0. E a tensão da água vai ser 0. Logo, eu vou para a minha tensão efetiva. Na tensão efetiva, eu vou pegar o peso próprio, 12, menos o peso da água, 0. 12 menos 0, tensão efetiva no ponto A, 12 kN por metro quadrado.
E aí, meu povo? Tranquilo? Dúvidas? Por enquanto, não. Tranquilo? Beleza, agora nós achamos para o ponto A. Joia. Agora eu vou o quê? Ponto B. Então, eu vou descer. Que é o próximo ponto que eu quero calcular. Então, vamos lá, ponto B. Então, no ponto B... Deixa eu aceitar aqui. Beleza. Galera, no ponto B, eu vou estar aqui. Opa. Ponto B. Certo? Eu vou analisar tudo que está acima do ponto B. Então, eu vou analisar as camadas de solo e as camadas de água. Então, vamos começar lá. Galera, mudou o peso específico, mudou o tipo de solo. Eu tenho que calcular separado. Eu não posso, eu repito, eu não posso pegar os 5 metros e escolher um desses dois e trabalhar como se fosse um solo só. Não posso. Eu tenho que dividir, porque eles são 2 solos diferentes. Então, a gente vai fazer... Eu faço bem separadinho, tá? Depois, quando vocês avançarem, vocês conseguem fazer um pouco mais rápido, mais direto. Eu vou fazer separado, tá? Então, eu vou pegar lá a primeira camada de solo que tá lá em cima. Então, vai ser 12, que é o peso específico daquele solo, 12 kN por metro cúbico, vezes 1, que é a altura daquela camada de solo. Essa é a quantidade, né, a camada ali, que é a primeira que a gente calculou anteriormente. Vou por aqui. 12 vezes 1 de altura. E aí eu tenho uma segunda camada. Deixa eu mudar a cor da minha caneta. Isso. Que é a camada de baixo aqui. Ela é diferente. Então, eu vou calcular ela separado. Então, vai ser a altura, quanto de solo que eu tenho dessa camada que está acima de B. 4 metros, vezes o peso específico desse segundo solo. 18. Certo? Aí, trabalhando as duas camadas em separado, eu multiplico e somo. Então, de tensão de solo, no ponto B, eu tenho 84 kN por metro quadrado. Beleza. Agora que eu já calculei as duas camadas de solo que estão acima do ponto B, eu vou calcular a água. Então, eu vou ver aonde está a água. A água começa aqui, certo? No triângulozinho. Nível da água. Daqui para baixo. Então, lá na primeira camada, que é esta camada aqui, eu não tenho água. Logo, a tensão da água é 0. Mas a água começou dali para baixo. Então, quantos metros de água eu tenho até eu chegar em B? O destino da aeronave com mais de 4. 4 metros. Então, eu tenho 4 metros de altura da onde a água começou até chegar no ponto que eu estou analisando, ponto B. Então, eu vou fazer 4 vezes o peso específico da água, 10. Então, o peso, né, a tensão da água no ponto B vai ser 40 kN por metro quadrado. Agora que eu tenho os dois, eu tenho a tensão do solo, daquelas duas camadas. Tenho a tensão da água, eu vou encontrar a tensão efetiva. A tensão efetiva, agora sim, vai ter um valor diferenciado. Então, ela vai ter lá tensão do solo, 84, menos a tensão da água, 40. Então, a tensão efetiva no ponto B, que é o ponto que eu estou analisando, é 44 kN por metro quadrado.
Cada motor desse custa o equivalente a 80 milhões de reais. A gente hoje em Uruguaiana, na fronteira do Brasil com a Argentina, o homem ficou. Ok? Vamos para o C? Podem perguntar, gente, fica à vontade. Se precisar, eu volto. Professora, Oi? no caso lá em cima da soma do 1 metro, lá no caso da água, é 0. Em vez de eu fazer o 12 vezes 1, já posso, vamos supor, fosse em vez de ser 1 metro, se fosse 2, eu já faço a soma e posso jogar direto, né? Você não pode usar um valor só de peso específico. Então, se são duas camadas de solo diferentes, o ideal é você separar. Não, sim, eu entendi, mas eu digo assim, a soma lá em cima, o professor demonstrou 12 vezes 1, que no caso seria 1 metro lá, né? Isso. Então eu já posso somar, por exemplo, se fosse 2, 12 vezes 2, no caso 24, né, professor? Ah, pode. Pode fazer mais. Em vez de eu incluir mais uma multiplicação, no caso. Não precisa, ali é só para demonstrar mesmo. Ah, tá. Ok. O que vocês podem fazer, né, um sistema para deixar mais simples e ir avançando mais rápido, é sempre utilizar o valor do ponto anterior e ele vai acrescentar, né, peso nos de baixo. Então, a gente pegou o 12, que era o valor de solo do ponto A, e já somou com o do ponto B. Daí você vai descendo e vai somando, vai descendo e vai somando. Dá para trabalhar assim, vai ficar mais rápido. Vamos lá para o C. Ponto C. Eu vou mostrar isso aqui agora. Já pra vocês. Galera, no ponto C, eu tô aqui. Certo? Ponto C. Deixa eu escrever C aqui melhor. C. Certo? Então, o que vai estar... Oi? Professora, nesse ponto C, se você fizer assim, igual eu fiz aqui, enquanto você estava explicando o ponto B, eu estava fazendo o ponto C. Eu fiz 12 vezes 4,18 vezes 2,3 vezes 12. Também dá para ser assim, em vez de ser 84, mais aquele ali? Você fez separado as 3 camadas. Sim. Assim, né? 12 vezes 1, que é a primeira. Mais 4 vezes 18, que é a segunda. Mais essa aqui, que é a terceira. Isso. Pode. Pode fazer separado. Não tem problema nenhum. O que ficar mais fácil para vocês, para visualizar e tal. Pode fazer dessa forma. Então, no ponto C, nós vamos ter 3 camadas de solo diferentes que estão acima do ponto C. Então, nós temos essa primeira camada aqui, que vem aqui, 12 vezes 1. Então, 12, que é o peso específico desse solo, vezes 1 de altura, mais o peso específico da segunda camada, 18, vezes a sua altura, 4 metros, mais o peso específico da terceira camada, 15, vezes a sua altura, 2,3. A sua altura, a altura da terceira camada, 2,3. A terceira está... Opa. Aqui. Vocês podem fazer bem separadinho, ou vocês podem pegar o valor do anterior, que a gente já tinha calculado. Então, esse 84 era a soma da primeira com a segunda camada. Posso pegar o do anterior e somar só a camada que está faltando. Tanto faz, certo? Juntando as 3 camadas, nós vamos ter 118,5 kN por metro quadrado. Essa é a tensão só de solo. Beleza.
Agora, além da tensão de solo, eu vou analisar a tensão da água. Então, vamos lá de novo. A água está onde? Aqui, no triângulozinho. Aqui, nível da água. Então, ela começa daqui para baixo. Lá na primeira camada, eu não tenho água. Então, a tensão da água na primeira camada é 0. Na primeira. Certo? Nem entrou na conta aqui. Na segunda camada, nós temos 4 metros de altura até eu chegar no ponto B. Foi o que eu calculei anteriormente. 40. Mas eu tenho a terceira camada. Eu tenho o quê? Mais 2,3 metros de altura de água também. Então, dali para baixo eu tenho água. Então, vai ser 2,3 vezes 10, que é o peso específico da água, certo? Aí vocês me perguntam, professora, aqui na água eu posso pegar a altura inteira, somar e multiplicar por 10? Aqui pode, porque o peso específico da água é sempre o mesmo. Então, eu poderia fazer 4 mais 2,3, que daria 6,3, que é a altura total, vezes 10. Posso. Na água, eu posso. Solo, não. Cada camada é uma camada de solo. E aí, deu o valor 63 kN por metro quadrado. Essa é a tensão da água. Tensão efetiva no ponto C. Tensão efetiva vai ser tensão das 3 camadas de solo, 118,5, menos a tensão da água naquelas 2 camadas aonde tem água, 63. Valor 55,5 kN por metro quadrado. Ok? Dúvidas no ponto C? Tá de boa? Vamos ver o ponto D, então. Ponto D, tem mais uma camada. Então, a gente foi descendo, né, pessoal? Foi do ponto A, B, C, D, para vocês analisarem o quê? O peso em diferentes profundidades. Então, à medida que eu vou descendo, eu vou ter diferentes camadas de solo, né, com o seu peso específico, e vou ter a água interferindo. Então, começou a água, eu vou ter interferência dela, modificando a minha pressão, né, e chegando numa tensão efetiva, certo? Vamos lá para o ponto D. Vamos lá. Ponto D. No ponto D, ele está bem aqui embaixo. D. Opa. Não. Só um segundo, ele vai abrir. E negócio. Tô enferrujada, galera. Mas já volta. Tô pegando jeito. Aqui. Ponto D tá bem aqui embaixo, né? Certo? Então, nós vamos ver tudo que está acima do ponto D. Então, são as 3 camadas de solo que eu já calculei, mais a camada de solo que está faltando. Então, entrou lá a primeira camada, 12 peso específico, 1 de altura. A segunda camada, que era 18 vezes 4, mais terceira camada, 15 vezes 2,3. Essas 3 primeiras deu 118,5, mais o quê? Essa última camada aqui.
que tem peso específico 21 e altura 6. Então, aqui a gente somou todas as 4 camadas de solo que estão acima do ponto D. Deu 244,5 kN por metro quadrado de solo. 4 camadas diferentes, certo? Aí a gente vem o quê? Para a tensão da água, pressão neutra. Então, na água, nós temos a água começando a partir daqui. Nível da água, certo? E ela vai daqui para baixo. Então, o que a gente pode fazer? Na água, eu posso somar tudo e multiplicar por 10. Ou eu posso fazer ela separada nas diferentes camadas. Aqui a gente pegou as 2 camadas anteriores, então o 40, 4 vezes 10, mais 2,3 vezes 10, que é dessa segunda camada aqui, deu o 63, mais o quê? Esta camada aqui também, a terceira. Aqui também tem água. Dali para baixo, né? Daqui do nível de água para baixo, eu tenho água em tudo, certo? Deu lá 6 vezes 10. Então, a tensão de água no ponto D é de 123 kN por metro quadrado. E aí eu vou encontrar a tensão efetiva. A tensão efetiva vai ser a tensão das camadas de solo, né? Tensão do peso próprio, 244,5, menos a tensão da água, 123. Então, no ponto D, a tensão efetiva é 121,5 kN por metro quadrado. Ok? Dúvidas? Conseguiram chegar? Deu para entender? Muita coisa? Falei oi pra tia. Oi? Falei oi? Oi. Tá entendendo junto ali já. Ah, que bonitinho. Oi! Fofinho. Beleza? Não quis ficar com a avó. Não quis ficar. Tá certo? Tá virando essas coisas de ponta cabeça aqui. Galera, depois que a gente faz esses cálculos, a última coisa que a gente vai realizar num exercício desse é fazer uma análise de como que as tensões evoluem ao longo da profundidade. E a gente faz isso através de um gráfico, tá? Vou mostrar para vocês o gráfico. Ele fica assim, ó. É um diagrama de tensão. Então, ele fica como? Nós vamos ter aqui, no eixo Y, a nossa profundidade. Então, a nossa altura total em metros, tá? Do perfil geotécnico em si. Então, que vem lá da superfície, né? Aí vem ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, foi descendo, certo? Então, a gente começou lá em cima, na superfície, e foi descendo, né? Foi analisando aqui ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. Aqui na parte inferior, a gente vai ter as tensões. Então, no meu eixo X, eu vou ter tensão. Aqui está em quilopascal. O quilopascal nada mais é do que o quilonewton
por metro quadrado. É a mesma coisa, tá? Unidade, só está escrito de forma diferente. E aí, o que eu vou montar para vocês, né? O que vocês montam para finalizar essa análise de tensão? Vocês montam os valores em si. Então, nós vamos pegar lá para um ponto específico quais foram os valores de tensão que a gente obteve. E aí eu coloco a tensão de poro-pressão, que é a da água, a tensão do peso próprio do solo e a tensão efetiva. Então, acompanhem comigo aqui. Tensão do peso próprio do solo, é tudo que está em preto. Então, começou lá no 0, né, superfície e tal. Aí eu vim aqui. Para o ponto A, a tensão no peso próprio era a tensão daquela primeira camada, então era 12. Beleza. A tensão da poro-pressão, a tensão da água, era 0. É esse ponto em vermelho aqui. 0. Certo? E a tensão efetiva era o 12 menos 0. Então, era 12 também. Aí ficou o ponto azul aqui bem em cima. Então, os dois são iguais. Esse aqui de peso próprio e tensão efetiva. Para a altura A. À medida que eu vou descendo, eu vou o quê? Marcando os outros pontos. Então, eu tenho aqui. Para o ponto B, nós tínhamos lá que a tensão de peso próprio era 84, que eram 2 camadas de solo. Marquei aqui na tensão o 84. Aí eu venho aqui, tensão de poro-pressão, que era a tensão da água. Naquela camada era o 40. 40, certo? E aí, quando eu diminuir a tensão do solo menos a tensão da água, deu a tensão efetiva, 44. Então, eu vou o quê? Marcando os diferentes tipos de tensão num gráfico para a gente fazer essa análise. Certo? No ponto C e no ponto D, a mesma coisa. E aí, o que eu quero que vocês prestem atenção aqui é na evolução, na mudança, quando a gente tem a presença de água. Então, vejam, essa linha aqui em preto, né? Esses pontos em preto, eles são os pontos de tensão do solo, sem a presença de água. Aí entra a água e olha para onde que vai a tensão, né? O quanto que a água alivia de tensão. Olha a minha tensão efetiva aqui, depois que eu tiro a água. Olha a diferença, entenderam? O quanto que o solo pesava e o quanto que o solo pesa agora sem a água. O quanto de tensão que ele faz. É muito menor. Então, a gente consegue fazer essa análise. Por isso, vamos pensar, né? Se eu estou numa estrutura de fundação, por exemplo, e eu quero fazer análise dessas camadas de solo porque elas vão ficar acima da minha fundação, certo? Vão causar peso na fundação. Eu preciso fazer essa análise de tensão, né? Aí eu calculo assim, né? Sem levar em consideração a água. Nossa, dá a impressão que o meu solo vai pesar muito mais. Mas na real, não. Se tiver a presença de água, ele vai pesar menos. Então, não tem por que eu fazer uma análise que não leve em consideração um fator que muda tanto. Por isso que a gente leva em consideração a presença da água, certo? Aqui, galera, ficou entendido? Ficou dúvida no gráfico? Tudo bem? Tudo tranquilo?
Pessoal, então é o seguinte, para eu não fazer com que vocês peguem um ódio assim de mim já na primeira semana, eu vou parar por aqui. Eu vou fazer mais tranquilo. Eu tenho mais um exercício, que é no mesmo molde, ele tem alguma coisinha diferente, mas eu vou deixar esse exercício para a gente conversar sobre ele na semana que vem, tá? Até para dar uma retomada nesse assunto. O que eu deixo para vocês hoje, né, em relação a isso aqui? Eu vou deixar a atividade, mas eu não vou deixá-la para entregar na semana que vem, tá? Então, quem quiser já deixar ela pronta, pode ir fazendo, e daí na semana que vem vocês podem até tirar dúvida e tudo mais. Quem não quiser fazer para a semana que vem, vai ter mais uma semana, ok? É esta aqui. Deixa eu mostrar para vocês lá no final. Aí eu vou deixar mais um. É esse exercício aqui, certo? Então, fazer os mesmos cálculos que a gente fez agora. Fazer o cálculo das tensões totais e efetivas nos pontos A até o ponto D. E daí um segundo cálculo quando a gente fizesse uma escavação de 4 metros. Se vocês quiserem tentar já esse exercício, vocês podem ir tentando, ok? Mas ele não é para a semana que vem. Eu vou até tirar o prazo dele aqui. Quem quiser já ir deixando pronto, fiquem à vontade. Mas daí na semana que vem a gente continua e eu faço mais um exemplo para vocês, para a gente fechar bem o assunto nesse sentido. Ok? Então, meu povo, só para dar uma retomada nos assuntos gerais, tá? Antes da gente finalizar a aula em si. Então, o nosso conteúdo, por enquanto, estamos continuando no online. Alguns alunos propuseram aqui hoje de voltar para o presencial, mas nós temos alguns alunos que são de fora, né, ou que podem não estar se sentindo seguros nesse primeiro momento. Então, o que eu vou levar para a coordenação e para a direção sobre essa disciplina em específico é a ideia de a gente fazer ela de uma maneira híbrida. Então, eu ir para a universidade com alguns alunos que queiram ir presencialmente, e aí a gente vai fazer as aulas por lá, e elas vão ser transmitidas ao vivo pelo Teams, certo? Só que lá, eu estando na universidade, não na minha casa, beleza? E aí, a gente vai ver a possibilidade de fazer isso. Então, na semana que vem, a gente conversa de novo sobre esse assunto, eu vou levar e já trago para vocês alguma resposta nesse sentido. A direção e os coordenadores, eles estão analisando caso a caso. Então, cada disciplina, como que vai ser feito, o que os professores estão conversando com os alunos, né, para a gente entender a posição de vocês. Tá joia? Além disso, essa disciplina, ela tem algumas aulas práticas. Então, são 2 ou 3 aulas práticas. Uma delas é em laboratório de mecânica dos solos, e acho que as outras 2 são em laboratório de informática, tá? A de laboratório de mecânica dos solos, ela vai ser logo, então eu vou avisar vocês na semana que vem, tá? Então já se preparem, que provavelmente aí na terceira semana, deixa eu ver quando que vai dar a terceira semana, dia 8, provavelmente dia 8 a gente vai para laboratório, tá? E aí laboratório, galera, é presencial, então eu não tenho como fazer transmissão online e tal, não é esse o objetivo. Tá joia? O que eu queria perguntar, ficou mais alguma dúvida, mais alguma questão? Querem trazer mais alguma coisa? Dando um tchauzinho ali. Fofinho. Tchau. Tchau! Beleza, meu povo. Então, vamos fechando por hoje, tá? De novo, se alguém não tiver entrado no grupo, pode me mandar ali uma mensaginha ali no WhatsApp, eu já coloco vocês no grupo, vocês passam entre si também. Dentro do grupo da disciplina, deixa
Deixa eu ver, tem mensagem. Beleza. Dentro do grupo, pessoal, vai ficar o link do OneDrive, tá? Com as aulas. Já tá a aula de hoje lá para vocês, então vocês podem, né, utilizar esse material e tudo mais. E aí, qualquer dúvida, além disso, a gente vai conversando. Tá, joia? Então, estão liberados. Uma ótima semana para vocês, ótimo começo de semestre, tá? Fiquem tranquilos, assistam às aulas, façam as atividades que vai tudo se encaminhando, ok? Tchau, obrigada. Tchau, boa noite, até, gente. Deixa eu pôr. Deixa eu pegar o link aqui. Beleza, meu povo? Boa noite para vocês, boa semana. Até. Ei, professora, Oi? eu estava resolvendo aqui um exercício para frente. Me diz uma coisa, é questão de quantidade de água no solo. Eu perdi o começo ali. Tem alguma diferença, alguma coisa em quantidade de água que tem no solo? Por exemplo, tem presença de água, mas a quantidade de água que tem no solo interfere também, né? Interfere. Vai dar variação, né? Eu até comentei no começo, a gente faz essas análises assim, tipo, pega o peso específico geral e faz uma tensão média. Mas sim, dependendo da quantidade, vai variar. Daí, se eu quero uma situação um pouco mais específica, né, ter um valor mais real, é interessante fazer algum ensaio. E na prática, que a gente faz muita teoria, mas que nem eu pegar um terreno e vou construir e acontecer uma situação dessa. O que seria mais indicado? Uma fundação, ou fazer uma drenagem? O que seria o mais correto de fazer? Uma estaca, tipo aquele Strauss que tem, concreta, tudo junto, na água e tudo? Ou seria uma drenagem? O que seria o mais indicado nessa casa? Vai depender de preço, tá? É uma das coisas principais. Dependendo da drenagem, vai ser um gasto muito absurdo e daí não compensa. Daí seria mais interessante trabalhar com uma fundação mais profunda para você chegar em camada rochosa e ficar mais seguro e não precisar mexer nas camadas de água, sabe? Agora, se está muito superficial e você vai precisar mexer, aí vai ter que colocar na conta uma drenagem. Mas mesmo assim, questão se fizer essa parte, se a água subir, vai dar problema também na minha alvenaria também futuramente. Mesmo assim, eu teria que fazer uma drenagem. Em todo caso, tem que fazer, né? Se estiver muito superficial, seria o mais indicado, né? Ali nas primeiras camadas, que daí você traz uma proteção, né? A gente vai falar até na próxima aula da capilaridade, né? Um fenômeno que consegue subir aí até mais que 5 metros, então ele acaba atingindo, né? Então tem que dar uma protegida mesmo. E mesmo assim, mesmo querendo proteger com alguns, a água passa ainda, né? O que ela achar de espaço, ela vai passar. O negócio vai dar problema. Aonde achar espaço, ela passa. Então, tem que fazer essa análise para ter uma durabilidade, né? Se é mais interessante fazer uma drenagem, se não vai sair tão caro, se consegue manter isso na obra, é interessante de fazer, se estiver ali nas primeiras. Que realmente dificulta. Beleza, então, senhora, que eu perdi o comecinho ali só na questão da quantidade de água no solo ali, que eu fiquei na dúvida ali, né? Questão de quantidade de água, se vai mudar alguma coisa. Ele acaba mudando, sim. A gente faz essas análises mais hipotéticas, né? E trabalha como se fosse uma coisa só. Mas, sim, dependendo da quantidade de água que tiver ali, ela vai dar uma interferida, né? Na coisa. Beleza, então, senhora. Não, tranquilo. Tchau, tchau. Tchau, até boa noite. O Joel. Não, tranquilo, Joel, sem problema. Nas próximas a gente vai interagindo mais.
Acabei de ler a mensagem.